professor, escritor brasileiro. Atualmente é professor visitante da Universidade Estácio de Sá, diretor do Instituto da Palavra do Sistema Estácio, aí tem o endereço eletrônico, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, integra a Academia das Ciências de Lisboa, a Academia Brasileira de Filologia, da qual é vice-presidente atual, e da Academia Catarinense de Letras. Escritor e professor, é autor de obras referenciais em romances e narrativas curtas e de livros de etimologia, assim como de ensaios literários, especialmente de livros censurados. Escreveu também peças de teatro e roteiros para cinema. Em 2003, aposentou-se por tempo de serviço na Universidade Federal de São Carlos, para onde entrara por concurso público em 1981, depois de ter sido professor de ensino médio no Paraná e professor universitário no Rio Grande do Sul. Desde então, passou a trabalhar na Universidade Estácio de Sá e ocupou vários cargos: coordenador de letras e de comunicação social, diretor da TV Estácio, vice-reitor de pós-graduação e vice-reitor de extensão de cultura. Atualmente está na Rádio Band News FM, ao lado de Ricardo Boechat, nas manhãs das quintas-feiras, com um comentário Sem Papas na Língua. Com vocês, o nosso palestrante de hoje, Denilson da Silva. Muito obrigado. Obrigado. Olha, sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento pela presença de vocês. Não quero decepcioná-los, tenho o dever de não os decepcionar. Todo mundo vem aqui depois de um dia de muitas atribulações, não é? O cotidiano de todos nós é sempre complicado, mesmo para aqueles que veem pouco as complicações. Queria dedicar essa palestra a Michele Roberta, minha mulher, que está aqui presente, não veio outra vez, hoje pôde vir. É muito difícil vocês identificarem que ela seja minha mulher, porque ela é muito mais jovem do que eu, parece minha filha ou minha neta, com a medida que o tempo passa. Queria agradecer meu querido Vereza, o ator Carlos Vereza. Já vou começar a palestra. O ator Carlos Vereza é uma pessoa, para mim, surpreendente a cada fala, a cada gesto. Nada nele é repetitivo, é tudo original. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Eu escrevi realmente nos meus verdes anos e nos verdes anos dele também, uns diálogos do roteiro, o roteiro do Aleluia Gretchen, um filme de Spielberg, feito em parceria de outras pessoas. Meu nome não pôde sair nos letreiros depois, Vereza. Eu gosto da conversa clara, porque o Silvio Bach queria financiamentos da Embrafilme e eu estava preso. Tinha sido preso por um conto publicado lá na minha estreia, um conto considerado atentatório às leis da imprensa, lei de segurança nacional, um monte de artigos combinados. Todos nós temos um passado inconfessável, este é o meu. Bom, eu vou então começar a palestra. Eu fiquei pensando hoje ao acordar, eu sempre que acordo, peço licença para dizer para vocês, eu rezo em silêncio, desde os verdes anos lá. Eu rezo assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a alegria, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Depois de muitos anos, esta oração é atribuída a São Francisco de Assis. É muito difícil registrar o que São Francisco de Assis realmente disse, assim como de outras personalidades, se foi ele mesmo, mas é atribuída a ele. E depois de muitas décadas, eu vi que não tinha alegria no pedido, Vereza. Fui eu que botei por conta própria.
E não sei de onde é que eu tirei, eu sempre pedi alegria nesta oração. E então eu queria dizer isso antes de começar a palestra. Agora vamos começar a palestra. Eu acho assim, ó, a Teresa, ela é uma referência solar de toda mulher no mundo, não no Brasil, não apenas na Espanha. Uma referência solar para toda mulher no mundo. E vou dizer assim, os motivos que eu acho que ela deva ser. Mas ela é sobretudo uma referência assim nublada, de eclipse, para a porção feminina que todo homem tem, que todos nós temos, e da qual não nos livramos nem que nós queiramos, porque nós temos uma porção feminina que se manifesta assim, em muitas ocasiões, na delicadeza que nós homens somos ensinados a combatê-la desde crianças, porque o homem é aquele que é bruto, é rude, é firme, é machão, faz predominar a testosterona, né, quando o feromônio é muito mais agradável, né? Mas ela é uma referência solar assim para todos nós. E ela surge no século XVI. Vocês usam aqui muitas palavras, e eu percebi na vez passada quando aqui estive, que para mim dizem uma coisa assim diferente do que diz para a maioria, porque eu procuro sempre ver de onde é que veio a palavra, qual foi seu berço, mas digamos assim que a Teresa se manifestou no século XVI, né? E ela surgiu num tempo em que todo mundo olhava para o céu, mas olhava para o céu de uma forma muito particular e diferente, todos os que olhavam para o céu, porque ela nasceu no século XVI, que é o século dos descobrimentos. E vocês imaginam que se não olhassem para o céu, os navegadores jamais teriam chegado aqui, porque eles vieram em caravelas, em naus. Pedro Vaz de Caminha não usa uma única vez a palavra caravela na carta do descobrimento do Brasil. Isso me faz supor que não havia nenhuma caravela, porque o Pedro Vaz de Caminha era tão atento a tudo que notou até que as Índias não tinham pelos públicos, ou eram bem pequenos. Ele não olharia se era caravela ou nau, né? Ele falou que eram só naus, mas olhavam muito para o céu, porque aquelas embarcações, então, tocadas a vento, não mais do que a vento nem remo tinha, chegaram aqui, então eles tinham que se guiar pelo céu, olhavam para o céu, todos olhavam para o céu. E era um século em que o mundo tinha, digamos assim, perdido aquele céu tão seguro, porque Lutero tinha aparecido no século anterior e tinha dito que se chegava ao céu de outro modo. Então estava a metade da Europa, mais da metade, olhando para outro céu, e a outra metade tentando buscar no novo mundo pessoas para aquele céu em que ela acreditava, em que a Igreja Católica prescrevia. Então havia vários céus para os quais se olhava, mas o céu de Teresa se tornou referencial e particular e singularíssimo, porque ela olhou para um céu interior, para o céu da vida interior. Então, num tempo em que todo mundo buscava o externo, buscava o novo mundo, ela procurou o novo mundo nela. E ela foi muito incompreendida, como são hoje no Brasil todos aqueles que pensam diferente do grande todo, da grande coletividade, das ondas, aquele que pensa por conta própria. Há séculos assim, há épocas assim na humanidade, que quando uns poucos pensam diferentemente, eles são duramente perseguidos, são evitados. E ela viu que todo mundo descobria tudo na vida exterior, menos a vida interior. E o recado dela custou a ser entendido. Aliás, ela custou a ser ouvida, porque ela morreu inédita e perseguida pela Inquisição. E só não foi queimada porque a Teresa era difícil de queimar. Primeiro porque ela era uma mulher extraordinariamente linda. Quem é bonito, a beleza exerce atração, e quem exerce atração exerce poder.
uma das técnicas da Inquisição era tornar a mulher bem feia, porque daí era mais fácil de queimar, é uma bruxa mesmo, não é? Então, ninguém vai queimar Gisele Bündchen assim de graça. Então se procurava fazer uma caricatura, inclusive aqui. Agora eu vi que o Ayrton Aragão está aqui presente, seja bem-vindo, nosso maître. Que bom que você veio. E ela morreu inédita, não foi queimada por causa da beleza e porque ela era filha de gente poderosa. A Teresa era filha de um comerciante judeu que falsificou o seu registro de nascimento para não ser perseguido. Ele era de Toledo. Esse documento está rasurado ainda hoje, é possível encontrá-lo. E bonita, jovem, formosa mesmo, se internou num convento aos 20 anos e passou a vida lá, fundando outros conventos e tal, e escrevendo aquilo que ela pensava e que não adiantava dizer, porque ela dizia, mas não era ouvida a não ser pelas monjas e assim mesmo pelas suas subordinadas, já que ela era a Madre Superiora. E ela então morre aos 67 anos. Hoje, na Espanha, é possível você ver o coração dela num lugar, o braço no outro, tem outro braço em Portugal, o resto do corpo está numa arca que há muitas décadas não é mais aberta por motivos óbvios. E ela ficou esquecida, então ela nasce em 1515, morre em 1582, aos 67 anos. E neste período, neste século, Portugal e a Espanha ficaram ricos levando ouro daqui nos navios, e o ouro não ficou lá, foi para a Inglaterra financiar mais tarde a Revolução Industrial. Bom, mas isso aí seria uma visão só materialista, ela seria pobre. Vamos à do espírito. Mas ainda preciso dizer umas indicações só para que vocês... eu não estou contando novidade para muitos de vocês, estou só situando um quadro de referência. Ela foi declarada doutora da Igreja em 1970 por Paulo VI. Paulo VI foi um papa a quem as mulheres deviam erguer uma estátua em cada praça, aí, porque eu acho que nenhum papa fez pela mulher o que o Paulo VI fez. Ele realmente reconheceu várias mulheres, e reconheceu na Teresa umas qualidades femininas muito, digamos assim, preferenciais. E até o século XVI, até o final do século XVI, quando a Teresa morre, entretanto, já havia 16 edições das obras dela. Ela morreu inédita, e ao final do século XVI havia 13 edições. Olha só, vou dar uns números só para ir acompanhando. No final do século XVII, havia 243 edições. No século XVIII, tinham saído mais 125, mais 269 no século XIX. Até 1970, quando o Papa pediu uma relação da importância... Obrigado, querido Vereza. Pediu uma relação das obras dela, eles fizeram até o ano de 1967. E ela tinha tido, as obras da Teresa tinham tido 528 edições. Havia neste ano um total de 1.212 edições das obras de Teresa, que hoje é um dos maiores best-sellers do mundo, ainda é, e em muitos países ela supera Marx, Lenin, qualquer autor de romance policial, e em alguns países as edições dela são em maior número que as da Bíblia. E ela teve uma amizade muito bonita, que durou a vida inteira, com o São João da Cruz, que era 27 anos mais novo do que ela, e que eu achei na minha imaginação a escrever o romance Teresa, que é este aqui, que já foi levado para o teatro. Existe outra edição com outra capa, hoje está fora do comércio, só se encontra
na estante virtual, em sebos. Eu acho que houve uma história de amor muito intensa, porque eles, os dois, eram muito próximos, eram isolados igualmente. Ele também tem uma obra importante. Eram dois grandes místicos e foram muito alijados e perseguidos. Os grandes temas dessas complexas obras da Teresa, que são simples de ler, são o saber, o desejo, a sexualidade, o amor, a religião. Eu me preparei para fazer sentado, mas eu obedeço o Roberto, viu, Vereza? A solidão, a consciência de que onde quer que você esteja, você está ligado a todo o gênero humano. Por isso, as desordens ou alterações da sua vida interior não virão de dentro apenas, mas principalmente de fora, através dos complexos movimentos que incluem instituições cujo discurso seja dominante num contexto epocal específico. Na época da Teresa, a instituição dominante era a igreja, e ela se apoiava muito nas ordens religiosas, a igreja. Ela precisava das ordens religiosas. E houve um tempo no século XVI que esses dois monges, a Teresa e o João, foram muito temidos por aquilo que eles achavam, porque a igreja já estava completamente doida com a reforma do Lutero, e agora dentro dela ela havia como que heresias surgindo, porque aqueles dois pensavam diferentemente da ortodoxia, e ela fazia o que um crítico mais ameno, que foi quem perdoou-a da Inquisição, falou assim: ela tem umas formosas delicadezas na sua ficção. Ele chamou de ficção, formosas delicadezas. Ela se dirigia ao crucificado em palavras assim: Senhor, desce daí, vem me abraçar, eu amo você, eu quero te abraçar, venha me abraçar. É uma coisa impressionante. E quando interrogada, perguntaram: mas você, como é que você sabe que o Senhor está ali? Ela falou: porque eu ouço o Senhor. Mas o cara não tinha jeito de entender. Ela falou assim: quando você está com a outra pessoa num quarto, numa sala, e está escuro, você sabe que ela está ali. Ela fala, você ouve, você não vê, mas você sabe que ela está ali, porque você a ouve. Então ela tinha essas comparações extraordinárias e falava assim. Eu peço desculpas para vocês com humildade, por ir falando assim nessa catadupa, porque quando a gente fala assim de uma pessoa por quem a gente está apaixonado a vida inteira, fica com sentimentos desarrumados, né? Eu mesmo agora fico pensando assim: a Teresa está armando alguma trapaça para esse concubino dela aí, porque está fazendo alguma coisa aí que eu estou me atrapalhando aqui ao falar, não é? É muito bom. Mas ela, obrigado, Vereza, ela falava de dentro de instituições como as ordens, como a Ordem Carmelita, que ela reformou. E Carmelita porque é do Carmelo, um monte que fica nos arredores de Jerusalém, de onde veio este nome. E ela enfrentou muito as cortes, e nas cortes ela tinha muitos aliados, aliás, poucos aliados que lhe salvaram a vida, mas tinha muitos inimigos. Ela consolidou essas ideias no século XVI, e eu agora vou dar a palavra a ela, para vocês, porque eu quero pular uns pedacinhos e vou dizer o que o João acha da Teresa, como que num espelho, e o que ela acha de si mesmo, tá? Eu vou começar assim. É claro que eu não sei ler com o talento, a pausa, a melodia, o timbre que o Vereza faz com o Judas Iscariotes, que eu fiquei lá em Petrópolis todo arrepiado na cadeira, né? Mas eu vou ler como eu escrevi. A Teresa, eu fiz a cena escrevi a cena assim: a Teresa tomando um banho, que é lógico que as monjas também se lavavam, não é? Se bem que a higiene não era o forte do século XVI,
mas era o forte da igreja. A igreja sempre considerou, já no século XVI estava considerando assim, que aquela coisa de odor de santidade, às vezes, era o cara não ter tomado banho, né? Então ela está tomando banho, é impossível uma mulher como ela está tomando banho sem sensualidade, apesar de religiosa, e o João a vê. Então o João diz assim para o público: toda mulher é mulher do próximo. Essa aí não é de ninguém? Essa é uma das dúvidas que tenho, pois Jesus não é o próximo de ninguém. Jesus está bem longe daqui, ele apenas disse que estaria no próximo, sendo o próximo uma espécie de representante, um deputado do Senhor. Você sabe que deputado não tem o sentido que hoje tem, né, com aqueles malandros lá nas câmaras. Deputado é realmente um enviado em missão. Ou será o contrário, Jesus é que representaria o próximo? Daí o João diz, olhando para Teresa: as verdades de nossa santa religião parecem simples, mas são de fato cheias de sutis complexidades. Amar o próximo como a si mesmo, este é o maior mandamento de todos, como enfatizou o mestre. Parece elementar, mas o próprio amor é um sentimento sofisticado. Devemos amar até aqueles a quem já odiamos, mas podemos odiar aqueles a quem amamos um dia? O Senhor em vida, o Senhor em vida foi contraditório. Uma hora entrava no templo dando bordoada nos vendilhões, chutes, pontapés, gritando muito, escorraçando a corja vendilhona dali. Outra vez, cheio de paciência, escuta a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Pergunta-lhe o governador romano. Dizem os evangelistas que Jesus se calou. Por que não quis responder? Bem, neste caso não é preciso ser tão profundo para se ter a resposta. Jesus se calou porque não entendeu a pergunta. Jesus sabia o que era verdade, mas Pilatos perguntou-lhe em latim. O Senhor desconhecia o latim, falava o aramaico. Como é que pode dar certo um diálogo em que um pergunta em latim e outro responde em aramaico? Pilatos não falava aramaico, nenhum dos dois entendia o que o outro dizia. De passagem, poderíamos dizer que Jesus foi crucificado por falta de um bom tradutor. Mas depois lá adiante ele vai negar essas coisas, claro, né? Eu pulo isso aqui, depois eu vou falar sem nada na mão, para fazer o monólogo que eu fiz sobre a Teresa. Eu dou a palavra a Teresa. A Teresa diz assim, ó, ela está vestida de monja, e ela diz o seguinte: para ser santa, devo atrofiar-me. Estes comichões que sempre tenho ao pé do ventre, em lugares onde não deve chegar o sol, nem a graça de um falo, ou os toques da boca, da língua ou dos dedos, esses territórios molhadinhos das minhas umidades naturais, esses comichões e coceiras, a sarna do sexo, devem ser repelidos, anulados, banidos. Não posso ser santa de outro modo. O riso me foi proibido, nem sequer o sorriso me foi permitido. Para que serve minha boca? Para comer e beber o mínimo que me faça sobreviver, e para rezar bastante, rezar sempre. Para falar com minhas colegas, saborearmos juntas os comentários alegres de nossas vidas, de ex-mocinhas, para lembrarmos o que muitas... Obrigado, querido Vereza. Para lembrarmos nossa vida de mocinhas, para lembrarmos o que muitas de nós fizemos com os namorados deixados para trás ou jogados para frente. Para isso minha boca não serve. Jogados para frente porque muitas delas depois saíam do convento, estavam ali com uma espécie de reserva de mão de esposa para os nobres que depois casavam com elas. Às vezes o convento era só para proteger as moças em tempos de guerras internas. Meus olhos receberam sua luz própria para olhar em outras direções, não para as formas arredondadas e exuberantes das minhas colegas de mosteiro, nem para o brilho, a maciez
e as sombras negras de seus cabelos, e muito menos para o rosto desconcertante do confessor, cujo olhar me deixa perplexa, desarrumando meus sentimentos. Eu estou lendo esse trechinho porque exatamente nesse pedaço ela fala de um tema preferencial na obra dela, que é o desejo. Orelhas alugadas, ele nos ouve, o confessor. Todo convento tinha um confessor, que era de outro mosteiro, ia lá ouvi-las e depois voltava. O que faz com os pecados que lhe enfiamos nos ouvidos? Serão nossos pecados pontes para o gozo dele? Ao sair de nosso convento, o que fará? Dirige-se depressa ao convento dele, fecha-se em sua cela e faz justiça com as próprias mãos, dando a seu falo o que nossa fala negou? Há o desejo dos homens, tão mais explícito que o nosso, a terceira perna para sustentá-los no mundo, uma perna que se recolhe, alguém que o corpo tira para dançar. Então ela fez, esse texto eu inventei para a Teresa dizer, mas em teoria eu só pus numa linguagem de ficção aquilo que ela escreveu, que ela pensava, que ela como que exalava de si. E a Teresa, enfim, ao longo da vida, ela é uma derrota transformada em vitória, lembrando uma coisa que eu, como escritor, acho que é isso mesmo que o Junqueira Freire disse lá nos séculos passados: o escritor é a lenha de sua própria fogueira. Eu agora vou fazer esse paralelo com o que caminho para o fim da palestra, porque é o seguinte: nós vivemos um tempo, especialmente no Brasil, em que você saber as coisas não vale nada, ou está valendo muito pouco, em qualquer ofício. Os indicadores de validade, assim, os que aqueles indicadores utilizados para validar uma coisa, eles são outros. Eu vou dar alguns exemplos concretos de como eu penso, não esperando que ninguém concorde, apenas manifestar como eu penso. É o seguinte: você pensa que numa academia lá estão os melhores daquele ofício. Não é verdade. Se você for numa academia hoje de 40 membros, que é um número assim cabalístico que trouxeram da França, né? Bom, você pega, por exemplo, a academia que tinha o nosso querido Carlos Heitor Coni, um homem que ficou 14 anos num convento, dedicando-se a estudar, um homem cultíssimo e com crises de fé que ele as teve a vida inteira. Um dia saiu, escreveu vários romances, vários livros, foi jornalista e recebeu várias calúnias. Uma delas, inclusive, criou um neologismo, né? Conivente, que era o que chamavam, porque ele dizia que o governo Jango não ia dar certo e tal, então ele foi chamado de conivente. Depois, quando ele viu que quem derrubou o Jango fez um caminho de ditadura, ele foi o primeiro a falar contra, que depois reuniu essas crônicas no livro O Ato e o Fato. O verdadeiro escritor, ele diz o que ele pensa, se vende, se é editado, se não é, isso aí é uma coisa secundária. Mas hoje não é assim, não é? E no século XVI também não era, então não é nenhuma novidade. Também lá no século XVI havia quem escrevia, que tinha a chancela das cortes, que tinha a chancela da igreja, e que publicava e que entrava nos circuitos comerciais. Respeitadas as proporções, também havia circuito comercial para os livros no século XVI. Imagina, quando Gutenberg inventa a imprensa, ele deixa os monges copistas num desemprego fantástico, não é? E numa crise de poder fantástica, porque agora todo mundo sabia o que Aristóteles tinha dito, o que, né, os filósofos, a física, não sei porquê, bastava imprimir a própria Bíblia, que era quase um segredo. Inclusive as palavras não tinham acento até a invenção até os monges é que diziam onde é que as palavras eram acentuadas, para aquele que fosse ler não errar a pronúncia, porque só eles sabiam. Os acentos começam nas cópias, porque não havia os acentos.
Então, sempre houve essas pessoas. Por que eu faço a ponte com o Coni? Porque era um querido amigo que eu encontrava muito pouco, e sempre que ele encontrava, ele dizia: Dionísio, vem para a academia. Não, eu não reúno as condições. Ele falou: não, você entra na minha vaga. Eu falei: daí mesmo que eu não vou, porque eu queria o seu convívio, se for na sua vaga não dá. Ele era muito brincalhão, muito bem-humorado, mas daí eu volto a ele para dizer o seguinte: quantos naquela academia são escritores? Pega-se um grupo de cientistas e veja quantos são cientistas, daqueles que são apresentados como se fossem. Quantos daqueles autores que aparecem aí nos livros como recomendando maneiras de viver e diluindo a filosofia são verdadeiros autores? Não vão me dizer que aqueles que estão ali naquela girôndola, naquela gôndola da Argumento, da Livraria Cultura, da FINAC, são os autores que nos representam, né? Seria debochar de nós, me sentiria cuspido no rosto, né? Me desculpe. Então, nós vivemos um tempo muito semelhante ao século XVI. Não há ninguém, não dá para dizer, porque nós estamos aqui, por exemplo, fazendo isso. Mas há muito poucos olhando para a vida interior, olhando para outros céus, olhando para outras estrelas que te guiam, e não para aquelas que estão dizendo que nos guiam de falso brilhante, falsa estrela. É um tempo assim. E é um tempo também que parece que o sofrimento... Eu vou ilustrar assim com alguns temas e já vou encerrar. Nós vivemos um tempo em que parece que o sofrimento não tem utilidade, não tem função, ele não devia fazer parte da existência, quando ele é inerente à condição humana. Nós nascemos dando um grande sofrimento à nossa mãe, não é? E nós crescemos e vivemos e somos educados dando grandes sofrimentos a quem cuida de nós, porque nós somos difíceis. Pega um ser humano desde pequenininho para ver o trabalho que dá, não é? Eu digo desde pequenininho, desde aquela sementinha, né? O trabalho que dá para esse ser que nasce desamparado, que se ninguém cuidar dele não vai vingar. Então, essas questões não são sequer formuladas, que dirá respondidas. Elas não são formuladas. E quem as formula, ou as formula erradamente, ou formula de modo a que você seja induzido a uma resposta que você não queria dar. Agora, caminhando realmente para a conclusão, eu terminei o dia com uma grande tristeza, porque o meu tradutor, o nome dele é Giovanni Ricciardi, o meu tradutor para o italiano, assinou uma petição na Itália, está fazendo um bafafá, conclamando a que todos os intelectuais, e acho que a mim também, porque me traduziu, fica sempre na minha casa, a Michele, que cuidou dele e tal, da comida dele, das coisas dele, da vida dele, se bem que ele cozinha muito bem, viu, Michele? Eu conclamando a que a gente assine um manifesto e não deixe o Lula ser julgado, ou não deixe o Lula ser condenado, porque julgado ele vai ser, lá em Curitiba no próximo dia 24. Então, quer dizer, você fica nós vivemos um tempo em que aqueles que defendem a justiça, que defendem que as coisas tenham que ter critérios, estabelecem exceções para alguns indivíduos. Esses estão acima dos outros, inclusive acima daqueles que fizeram o manifesto, porque se eles incorrerem na metade daqueles erros, vão pegar 100 anos de cadeia, né? Então, você vive um tempo assim. Eu trouxe esse exemplo sem querer ferir a escolha de ninguém, como exemplo, como do mesmo nível que trouxe os dos outros do século XVI. Quer dizer, todas as nossas épocas têm esses graves equívocos, esses grandes problemas, mas sempre tem no meio dessa escuridão aquilo que a Teresa disse lá, nossa linda Teresa, que a vida é apenas uma noite mal dormida numa casa desconfortável. E nós temos uma luz, e tem luzes, e nós temos que tirar essa turma das trevas e fazê-las virem para a luz, olhar para a luz. Era isso. Ao concluir, queria agradecer ao ator Carlos Vereza,
o convite que me fez, a paciência com que vocês todos me ouviram, o Roberto que está aqui cuidando dessa gravação. Muito obrigado a todos vocês e até de repente. Ô, Dionísio. Armando, equaliza isso aqui, equaliza isso. Ô, Dionísio, muito obrigado. Mas não pensa que o teu trabalho é bom, não. É tão difícil trazê-lo aqui que é o seguinte, eu vou colocar duas questões. Você aborda que em plena época, ainda hoje, quando as pessoas buscavam a salvação através do exterior, ela tinha uma pegada da gnose. Ela buscava a salvação dentro dela. Dentro dela. Dentro dela. Pode dialogar com o teu amigo aqui. Pois não. Outra pergunta que eu queria te colocar. Alguns ramos da psicanálise questionam os êxtases de Teresa. Eu estou só levantando para enriquecer a tua bela palestra. Até que ponto os êxtases e as prováveis limitações de Teresa seriam fruto de um grande movimento religioso, de uma ascese, ou teria a ver, não é o Teresa que está colocando isso, ou teria a ver com algo ligado mais à histeria? Olha, são vários olhares sobre ela, não é? Depois da Teresa, aí por volta da segunda metade do século XVIII, com o Iluminismo, a ciência ficou como que assim uma ditadora das interpretações, porque a ciência explicava tudo, a ponto de você dizer, isso é verdade, daí você diz, não, acho que não é. Não, é científico. Quando me dizem isso, eu digo, eu prefiro a assombração, porque a gente já passou por tantos equívocos da ciência, então eu vou responder, Vereza, com um pouquinho mais de delonga, me desculpando por me alargar nisso, porque é uma questão muito complexa, né? Muito obrigado. É que é o seguinte, a ciência está sempre errada, não é? Sempre. Por quê? Ela mesmo se define assim, a ciência é a eliminação progressiva do erro. Ora, o Engels, a frase é do Engels, um dos mais sólidos materialistas do pensamento materialista ocidental, já que o chinês nós não conhecemos, né? A não ser por pequenas frestas. Se a ciência é a eliminação progressiva do erro, significa que a cada definição nós estamos menos errados, mas estamos errados, né? Estamos menos errados, mas estamos errados. Ainda não chegamos àquela definição. A histeria foi usada realmente para dizer que algumas desses êxtases da Teresa era o seguinte, era uma mulher com a sexualidade muito reprimida, muito contida, histeros em grego é útero, não é? Então a histeria seria, histeria vem de histeros grego, porque se diz que a histeria é uma doença feminina, que alguns homens têm. Eu, por exemplo, tenho. Foi atribuída a ela, foi explicado o êxtase realmente por um processo de histeria. Agora, como é que os espiritualistas veem isso? Existe aquela frase famosa, né? O espírito sopra onde quer e nem todos veem. Ou o que Teresa disse, você sabe que ele está porque você o ouve, e está no escuro, você não vê a pessoa, mas sabe que ela está ali porque ouve. A Teresa, Dionísio, depois de ter estudado a vida dela e me interessado por ela, acho o seguinte, ela encontrou essa luz interior, e se a gente olhar por que processo ela entrou nisso, ela retoma, Vereza, uma daquelas velhas seitas gnósticas, né? Que causaram tantos problemas para os outros, né? Mas não para si mesmo, porque morreram confortavelmente, certos de que tinham encontrado um caminho correto. Porque realmente é uma maneira pobre você ver o esplendor do êxtase como uma histeria. É uma maneira muito pobre. Perfeito. Eu achei interessante você perguntar justo do êxtase, Vereza, porque estava saindo de casa e perguntei para Mi, o que você acha que as pessoas gostariam de ouvir sobre a Teresa? Porque para mim a dificuldade é selecionar, né? Cortar onde é que eu vou falar.
ela disse, o êxtase seria um grande tema, e eu não falei do êxtase. Muito obrigado, Dionísio. Muito obrigado, Dionísio. Tereza, ela diz assim do êxtase. A Tereza pergunta para a Tereza: Tereza, o que é o êxtase? É quando eu saio de mim e vou dar uma voltinha, mas em geral eu demoro a voltar, né? Muito bom, muito bom. Era realmente ela estava à frente, né, da sua época. Eu acho que essa pergunta que eu coloquei para o meu amigo Dionísio, não é o Tereza, eu não acho isso. Eu acho que às vezes o amor alcança tamanha dimensão que pode inclusive inverter os polos da gravidade. Pode fazer realmente com que uma pessoa tão apaixonada por Jesus, a ponto de dizer, como o meu amigo lembrou, desça aí da cruz para conversar comigo, ela pode até chegar a levitar realmente. Eu não acho que fosse histeria, não. Isso é uma pergunta de provocação do marido, porque os êxtases de Tereza são famosíssimos, né? E documentado. Então, muito obrigado, Dionísio, muito obrigado mesmo, né? E essa é a proposta do nosso modesto grupo, né? Que, aliás, chama-se Grupo de Estudos Judas Iscariotes, né? Começa por esse nome, né?